Olá, você confere agora as notícias que são destaque no Senado Federal. O plenário do Congresso derrubou na quinta-feira o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que prevê uma série de medidas para compensar perdas do setor de eventos com a pandemia de Covid-19. Eram 32 vetos na pauta. Deputados e senadores se reuniram na primeira sessão conjunta do Congresso depois da pandemia de Covid-19. Nas últimas sessões, Câmara e Senado votaram em separado. Logo no início, 15 vetos foram retirados de pauta, um deles sobre várias modificações na lei de privatização da Eletrobras. O que eu quero sugerir aqui como acordo? Que a gente retire os itens propostos pelo governo de retirada e retire também 5 itens propostos pela oposição. E a gente enfrente o resto da matéria e na próxima sessão nós enfrentamos o que ficar pendente. A pedido do próprio governo, foi derrubado o veto ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O PERSE permite o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o fisco federal, além de outras iniciativas para compensar a perda de receita por causa da pandemia de Covid-19. Também caiu o veto contra a ampliação da validade dos concursos aprovados antes da pandemia. Com isso, no caso de concursos homologados até 20 de março de 2020, os prazos começam a contar a partir de janeiro de 2022. Com relação ao concurso, também o próprio governo reconhece, é o óbvio, se durante a pandemia não houve chamamento de concursados, não tem sentido não prorrogar os concursos. Então, aqui, parabenizo e vamos derrubar esse veto aqui, que é muito importante. Os parlamentares ainda derrubaram os vetos da chamada BR do Mar, Programa de Estímulo à Navegação de Cabotagem no país. Com a decisão, será recriado o reporto, benefício tributário para o setor portuário, extinto em dezembro de 2021, e autorizado o uso do adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, que será cobrado de quem contrata o transporte. O próprio governo orientando também a derrubada do veto, para que a gente possa, então, encontrar, através dessa infraestrutura, principalmente esse projeto da BR do Mar, que é a oportunidade que nós temos aqui muito forte para a geração de emprego. Na quarta-feira, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de recursos não aproveitados do Fundeb e do Fundef para o pagamento dos professores da educação básica da rede pública. O texto seguiu para a sanção da Presidência da República. A proposta muda a lei do Fundeb e garante o uso de recursos extraordinários vindos de decisões judiciais sobre a distribuição do fundo e do Fundef. O texto estabelece que estados e municípios usem a verba para pagar salários dos professores da educação básica. Os profissionais devem comprovar efetivo exercício durante o período em que ocorreram repasses menores ao Fundef entre 1997 e 2006 e ao Fundeb entre 2007 e 2020. Os aposentados que trabalhavam durante estes períodos também terão direito ao benefício. É um problema que atinge várias regiões desse país, é um recurso de um impacto financeiro, não para o Estado, não para o município ou para a União, porque esse recurso já consta nos cofres do município, mas de maneira precavida os municípios não gastaram boa parte desse recurso, tendo em vista, inclusive, a bloqueios judiciais, ataques que foram feitos com o Ministério Público e também a decisões judiciais que geram uma insegurança. Insegurança essa que esse projeto aqui tende a tirar. Estamos falando aqui dos professores que, na grande maioria das vezes, são o esteio da sua família, que tem o direito garantido e que precisa dessa nossa ação para que assim tenha feito justiça. Os senadores também aprovaram um projeto que dá prioridade aos idosos na concessão de medidas protetivas de urgência. A proposta altera o Estatuto do Idoso e prevê que, caso uma pessoa dessa faixa etária tenha sofrido violência ou esteja na iminência de sofrer, a polícia deve avisar a Justiça para tomar medidas de proteção em até 48 horas.
O juiz pode determinar a suspensão do porte de arma de fogo ou o afastamento do agressor do mesmo domicílio. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. A rigor, o projeto de lei prevê para os idosos em situação de violência as medidas protetivas que já ocorrem quando a vítima é mulher em situação de violência doméstica. Essa medida mostra-se imprescindível para promover a eficaz proteção do idoso, que muitas vezes é tão vulnerável quanto a mulher que sofre violência doméstica. Nada mais do que justo de que atribuir a ele também os mesmos direitos da mulher idosa. E o que é esse projeto? Nada menos do que estarmos diante de um projeto além do mais absoluto direito à integridade física e psicológica do ser humano, mas um projeto de justiça àqueles que contribuíram com a sua história e o seu trabalho a favor do Brasil. A gente fica assim, indignado, como a própria autora, de ter que fazer uma lei para proteger o idoso, do qual mais de 50% das agressões são cometidas pelos filhos. E, em segundo lugar, vem os netos. Então é triste isso. Outro texto aprovado garante tratamento humanitário à presidiária gestante ou puérpera, antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério, depois do parto. As presas também terão direito à assistência integral à saúde e à do recém-nascido. A matéria vai à sanção presidencial. Ninguém pode nascer já condenado a viver atrás das grades. Era o que, até pouco tempo atrás, acontecia aos recém-nascidos em presídios no Brasil. A proposta que hoje relatamos tem o condão tanto de uniformizar a legislação quanto de trazer novamente à tona esse debate. Precisamos ver a lei cumprida e garantir tratamento humanitário a gestantes, puérperas, lactantes e mães que estão privadas de liberdade. E na terça-feira, o plenário aprovou a Lei Paulo Gustavo, que garante apoio financeiro para ações emergenciais no setor de cultura durante a pandemia. Esse projeto também seguiu para a sanção. A chamada Lei Paulo Gustavo cria um apoio financeiro do governo federal a ações emergenciais no setor cultural. O objetivo é apoiar projetos e artistas afetados pela pandemia. Pela proposta, 3 bilhões e 800 milhões de reais do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura devem ser liberados por meio de medida provisória. A maior parte desse valor, 2 bilhões e 800 milhões de reais, devem apoiar produções audiovisuais, como salas de cinema, mostras e festivais, além de ações de capacitação. O restante, 1 bilhão de reais, deve ser usado para projetos e iniciativas de outras áreas, inclusive a manutenção de espaços culturais. A proposta é uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio de 2021. A produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Neste projeto, como ele transfere finanças para os nossos estados e municípios e tem um impacto muito importante na economia local, né? Também tem este valor, além da valorização da cultura. Nós tínhamos esse recurso lá do Fundo Nacional de Cultura que estava parado. E evidentemente que num momento de crise como esse, tem que haver a sensibilidade para ver que a situação é uma situação atípica, é uma situação emergencial e a gente tem que fazer o esforço máximo para dar a melhor aplicação a esses recursos. Houve muito desemprego, fechamento de empresas, atividades culturais canceladas, artistas, e eu vi, porque tive com alguns,
passando fome, líder Paulo Rocha e o querido relator. A lei Paulo Gustavo também aponta formas simplificadas de contratação de artistas, esses que estão com dificuldade. Valoriza a diversidade, mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, quilombolas, LGBTQI+, pessoas com deficiência. Valoriza o próprio circo, escola de samba, hip rock, funde artistas, crianças, ativistas, técnicas e mestres e mestras da cultura popular. O Senado Federal cumpre um papel importante de estabelecer e restabelecer justiça a uma categoria muito sofrida em tempos de pandemia, tanto quanto foram outras tantas categorias, tantos setores, que de certo modo também foram olhados pelo Senado Federal nos diversos projetos que nós aprovamos nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Portanto, meus cumprimentos ao Senado Federal pela aprovação dessa matéria. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a criação de um programa de atenção à saúde mental do homem, voltado para a prevenção da violência contra a mulher. Para isso, o SUS deve usar sua rede de atenção psicossocial e de unidades básicas de saúde, além de recursos de telemedicina. União, estados e municípios devem oferecer serviços de atendimento individual ou em grupo, inclusive teleatendimento gratuito ao agressor ou a quem peça apoio para conter a violência doméstica. É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia. A coluna Momento Eco mostra agora um pouco do que você vai ver no programa Eco Senado deste fim de semana. Lembrando que o programa vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo às 8 da manhã e às 5 da tarde. Qual o impacto da pandemia de Covid-19 no arquipélago de Fernando de Noronha? E que medidas estão sendo adotadas com a retomada da visitação turística, fundamental para a economia e a geração de renda local, neste que é considerado um dos mais fantásticos paraísos ecológicos do litoral brasileiro. O mar de azul profundo é território livre para peixes, golfinhos e espécies raras de tartarugas e arraias. Filhotes de tubarão parecem à vontade à beira da praia. A transparência das águas faz de Noronha uma atração irresistível para amadores e profissionais do mergulho. Fernando de Noronha é um dos mais cobiçados objetivos daquele que se interessa pelo ecoturismo no Brasil. Mas qual o impacto da pandemia sobre esta ilha e para os moradores dela? Na pandemia, Noronha esteve fechada por longos 5 meses. Sem a renda do turismo, muita gente foi embora. Morar aqui é para quem tem emprego ou parentes diretos na ilha. A retomada foi cercada de cuidados. Em janeiro, o governo passou a exigir teste de Covid, prova de vacinação e até doses de reforço. 3 de cada 10 visitantes são testados durante a permanência, mas o resultado só vem depois da volta para casa. O repórter Paulo Acrisio gravou a reportagem em Fernando de Noronha durante suas férias. Preocupado com as dificuldades para conciliar a exploração econômica do turismo com a preservação ambiental, ele nos conta o que viu que está sendo feito por lá para que isto aconteça. Em Noronha, os poucos carros elétricos são recarregados com energia gerada a óleo diesel. A placa anuncia uma ilha sem plástico, só que quanto mais pessoas, mais lixo. Guias do Instituto Chico Mendes cuidam para que um número máximo de visitantes nas trilhas e passeios seja respeitado. A legislação ambiental é severa. Para cada caranguejo capturado, multa de R$5.000. Em algumas praias, as atividades são limitadas.
Você pode ver o programa Eco Senado no sábado e no domingo. E a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Tchau, até a próxima. A Comissão Temporária de Petrópolis, instalada esta semana no Senado, visitou o município fluminense na quinta-feira para acompanhar de perto a situação após a calamidade com as chuvas torrenciais que provocaram mortes e destruição na cidade no início do ano. As águas de fevereiro castigaram duramente a cidade serrana fluminense. Foi a maior tragédia da história de Petrópolis, com temporais e enchentes que arrastaram carros, derrubaram casas e deixaram mais de 230 mortos, além de desaparecidos e muitas pessoas desabrigadas. A Comissão Temporária Externa de Petrópolis, instalada esta semana no Senado, quer entender as causas do desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia. O objetivo dessa comissão é entender o que realmente aconteceu, para que a gente, ao longo desse mês, que é a vida dessa comissão a princípio, tentar fazer o máximo nessas reuniões, nessas audiências públicas, nessas visitas, para a gente poder ajudar as próximas a não acontecer tragédias como essa, não só aqui em Petrópolis, mas também no nosso Brasil. Os senadores que integram a comissão sobrevoaram nesta quinta o município do Rio de Janeiro para ver a situação nas áreas atingidas e conversar com autoridades locais. Uma das propostas já apresentadas é lançar NFTs, ativos digitais, para viabilizar as doações ao município. Aproveitando toda essa corrente de solidariedade, a Prefeitura está encaminhando, através aqui da Câmara dos Vereadores, o prefeito Bom Tempo, uma mensagem legislativa, um projeto de lei, e autoriza o município a contratar a criação de ativos não fungíveis, conhecidos como NFT e criptomoedas, no sentido de viabilizar doações. Nesta semana, tivemos o Dia Nacional do Ouvidor, que é comemorado em 16 de março desde 2011, quando foi sancionada uma lei estabelecendo essa data. O Senado tem uma ouvidoria que funciona como um canal direto com a sociedade. Sugestões, denúncias, reclamações e elogios em relação ao Senado, aos senadores ou ao Congresso podem ser encaminhados diretamente ao Senado por qualquer cidadão através da ouvidoria. O órgão foi criado em 2011 e ajuda a aperfeiçoar a atuação legislativa. O senador Plínio Valério é o ouvidor-geral do Senado desde fevereiro de 2021. Ele explica que o órgão tem separado por estado as demandas recebidas e encaminhado aos 3 senadores de cada unidade da federação ou ao setor competente para a busca de uma solução. A demanda ela é grande e variada, né? São reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e até mesmo elogios, muitas vezes alguns elogios. A demanda principal a gente está separando por estado, normalmente de respeito à conduta do senador, ao trabalho do senador e às indicações do Estado. A gente tem separado Estado por Estado e enviado essas solicitações, reclamações, elogios a cada um dos senadores. Mas o que a gente nota mesmo sempre são sugestões, das mais variadas. Em 2021, foram feitas mais de 41 mil manifestações de todo o Brasil para a ouvidoria do Senado. Só no mês de janeiro de 2022, a ouvidoria recebeu 2.064 demandas. O contato com a ouvidoria do Senado pode ser feito através do telefone 0800 061 2211, com ligação gratuita, ou pelo site senado.leg.br/ouvidoria. No site também pode ser encontrado o endereço para envio de cartas pelo correio. A gente passa para o cidadão, para a cidadã, confiança, né? E tratando com qualidade, dando valor àquele tipo de solicitação, de reclamação, de denúncia. Isso tem sido muito bom, aumentou nossa demanda consideravelmente. Eu acho que esse tratamento dado, esse carinho com que é tratado, esse respeito com que o cidadão é tratado, faz a diferença. E agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. Olha só essa iniciativa lá do Rio de Janeiro. Deputados criam formas de facilitar o acesso de refugiados à educação. Já no Rio Grande do Sul, a polêmica é a implementação do novo ensino médio. E na cidade de São Paulo, vereadores aprovaram isenção de IPTU para vítimas de enchentes. O projeto votado é um substitutivo elaborado conjuntamente pelas comissões permanentes da Câmara Municipal e autoriza a isenção de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para os imóveis atingidos por alagamentos e enchentes. De acordo com o texto, é estabelecido pelo governo municipal um limite de R$20 mil. As bancadas da oposição concordaram com a proposta, mas reforçaram que seria importante ampliar esse auxílio. Importante porque isenta de IPTU famílias que sofrem com enchente. A enchente ocorre por falta de ação do poder público ou condição de resolvê-la. Mas eu trouxe aqui uma problemática que vai além disso. Várias famílias sofrem com enchente e já são isentas de IPTU e não tem nenhum tipo de socorro. Nós também aproveitamos para exigir que mais imóveis sejam isentos, principalmente os imóveis de moradias populares de HIS, para que não paguem também IPTU. A aprovação foi simbólica pela maioria dos vereadores da casa. O projeto busca desburocratizar, dando à subprefeitura e à Defesa Civil fazer o perímetro dessas regiões atingidas e fazer diretamente para a Secretaria da Fazenda a solicitação em nome dos munícipes, dos números dos contribuintes. Aqui no Rio Grande do Sul, o novo ensino médio está em fase de implementação. A deputada Luciana Genro, da bancada do PSOL, é uma das críticas da reforma que modifica a matriz curricular e exclui disciplinas como sociologia e filosofia. Os professores estão desamparados na aplicação das mudanças do ensino médio, os alunos não foram consultados e as estruturas das escolas estão extremamente precárias, né? Nós temos escolas que não têm condições mínimas de funcionamento e nós temos ainda mudanças que implicam em perda de carga horária de disciplinas muito importantes, como educação física, como sociologia, como filosofia, como química, física, biologia. Segundo a secretária estadual da Educação, o novo ensino médio está fundamentado no protagonismo do aluno e na liberdade de escolha da área do conhecimento. Raquel Teixeira considera que a rejeição à reforma é motivada pelo não entendimento da proposta. Acho que há uma dificuldade de compreensão do espírito da reforma, porque ela é muito nova e ela é conceitualmente muito diferente, não é? Em primeiro lugar, você sai do foco do professor e do ensino, entra no foco do aluno, da aprendizagem, do direito de aprendizagem, do protagonismo juvenil, da possibilidade de escolhas dos itinerários formativos. Instituições de ensino superior do Rio de Janeiro podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas de cursos de graduação e pós-graduação para refugiados que vivam no estado. O texto também determina que a Escola do Legislativo aqui da Alerj ofereça um amparo a esses refugiados com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural. As instituições de ensino superior também poderão criar bolsas de auxílio para esses alunos e a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa, poderá liberar linhas de financiamento específicas para esses refugiados. Esse projeto está em tramitação aqui na Alerj, recebeu 6 emendas dos parlamentares, portanto vai ser analisado mais uma vez pelas comissões da Casa e então retorna para mais uma votação em plenário. Essas vagas são aquelas que não são ocupadas ao longo das chamadas do vestibular. Então, colocar essas vagas hoje a partir de um edital próprio interno que possa ser disponibilizado pela comunidade acadêmica aos imigrantes e refugiados é uma grande vitória da nossa nação enquanto uma nação humanitária, uma nação que acolhe e é receptiva àqueles que fogem da guerra, fogem da miséria e da crise em seu país. Muitas vezes, as famílias refugiadas ou apátridas, enfim, saem dos seus países com a roupa do corpo. Não tem tempo de tirar cópia autenticada dos seus documentos, enfim, como no dia a dia a gente faz. Então, criar condições para que as universidades possam validar os estudos já feitos por esses refugiados.
Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.